Oi, gente, coluna de sábado, sempre em vídeo, e hoje a gente encerra a série de entrevistas que nós iniciamos no ano passado com os vereadores eleitos para Canoinhas para esse mandato 2025-2028. Hoje tendo o prazer de receber aqui a vereadora Tatiane Carvalho, reeleita, né, para mais um mandato na Câmara de Vereadores. Seja bem-vinda, Tati, obrigado pela tua presença. Oi, Ednei, oi pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui conversando com você e conversando com a nossa população. Tati, mais uma vez você foi eleita, né, reeleita agora, tendo entre suas bandeiras a questão animal. Mas eu percebi uma preocupação tua em ir um pouco além disso para não ficar cravada como uma marca única, né? Nesse sentido, você tem se firmado cada vez mais como um nome de oposição, levantando várias questões. Você acha que até a ampliação da tua votação foi um resultado disso, dessa nova, vamos dizer assim, dessa amplitude de assuntos que você aborda? Então, Ednei, como eu sempre falei, né, inclusive já falei na Câmara de Vereadores sobre isso, a causa animal é a minha paixão, né? Fiz trabalho voluntário por muitos anos e continuo fazendo, mas desde que eu entrei na Câmara de Vereadores, né, eu me senti responsável por todas as outras causas também, então sempre trabalhei, né, em outras frentes. Eu acredito que sim, né, isso pode ter com certeza ajudado muito, né? Tem muitas pessoas que já chegaram até mim e falaram: nossa, eu achei que você só ajudava os bichos, mas você me ajudou na questão da saúde, da educação também. Então, eu acredito que pode ter sido isso, né, realmente, um retorno do trabalho que eu fiz durante os 4 anos anteriores. Mas agora, Casa Animal ainda, né, você praticamente é o único nome ali na Câmara a falar disso, né? Aliás, é o único nome a falar disso. Ela é uma situação que nos 4 anos que você esteve ali, parece que foi de enxugar gelo, nada se resolveu, né? Ednei, em março de 2021, né, eu mandei um pré-projeto que seria muito importante se tivesse sido colocado na prática desde lá, que era do cadastro dos animais, porque o verdadeiro culpado, né, são os donos que abandonam na rua. Então não adianta, eu já fiz muitos resgates nesses 4 anos, né, junto do grupo Resgates, a gente tirou muitos cães da rua, olha, tranquilamente mais de 2.000 animais contando ninhadas. Mas enquanto as pessoas continuam abandonando, não tem voluntário, vereador, prefeitura que conta. Então eu estou sempre batendo na mesma tecla que a gente precisa de políticas públicas, mas essas políticas não podem partir do vereador, né? O que pode partir do vereador? Eu consegui emenda para castração. Então muitas castrações foram feitas evitando muitos animais a mais abandonados, com a verba que a gente conseguiu trazer, né? Já tem outros recursos que estão na prefeitura para castração também. Então a castração é uma das soluções, o cadastro também, mas isso precisa partir da prefeitura, né? Porque o vereador não tem aquele poder da caneta na mão para mandar fazer o serviço. Então fica faltando essa parte da prefeitura para ajudar nessa causa também. Mas né, o projeto que foi aprovado foi no ano passado foi aprovado aquele extenso projeto com a política animal, aquilo nada foi implementado? Então, Ednei, eu inclusive tenho questionado, né, nas últimas sessões eu questionei a prefeitura sobre o que está fazendo de fato, de prático, né, porque a gente ganha, né, a gente que eu digo o Grupo Resgates, ganha 20 castrações mensais, tá, da prefeitura. Não dá para nada, Ednei, né? Tem sido castrado Continua assim, sendo um médico veterinário para fazer castrações. Na verdade, também, esse é um credenciamento com uma clínica aqui da cidade, tá? Que são 20 por mês. Seria a parte isso do que fora já das zoonoses. Das zoonoses. Mas nas zoonoses são pouquíssimas castrações, porque é só um médico veterinário também. E aí a gente tem sempre aquele problema, não tem um internamento pela prefeitura. Então, questão de resgates, por exemplo, animal atropelado, animal doente, a fêmea está no cio na rua, precisa ficar internada no pós-operatório, a prefeitura lava as mãos. Então, continua sendo muito complicado. A gente precisa realmente, para diminuir os animais na rua, realmente que a prefeitura pegue firme, né, junto nessa causa. E uma das ideias é a microchipagem, que permitiria que você reconhecesse o dono do tutor do animal, né? Exatamente. E é esse projeto da microchipagem que eu mandei em março de 2021, né? Com o intuito único, exclusivo, né, deixar bem claro aqui, de conseguir fazer esse cadastro, porque se você acha o bichinho na rua, daí você vai saber quem que é o dono. Esse é o intuito, né? Porque senão daqui a pouco sai uma fala dizendo que é para cobrar imposto de quem tem animalzinho em Canoinhas, né? Mas não, o intuito do meu projeto... E é uma ideia que na Europa existe, sabe disso, né? Na Europa se paga imposto para ter animal
para você ter um animalzinho de estimação, mas por mais que possa parecer absurdo, lá funciona muito bem o controle justamente por causa disso. O problema no Brasil, se a gente fizer isso, é que o abandono vai aumentar ainda mais. Então, esse é um problema. é o efeito reverso. É o efeito reverso. Agora, uma coisa era você propor lá a microchipagem, outra coisa, isso está contido numa política pública que foi aprovada através de projeto de lei, né? Então deveria estar sendo feita. Inclusive, Ednei, nesse projeto de lei do bem-estar animal tem muitas que agora ideias... é lei, não é mais projeto, é lei. Agora é lei. Tem muitas ideias excelentes, porém a prefeitura precisa regulamentar e pôr em prática, porque senão só no papel não funciona mesmo. Agora, Tati, falando de... Né, esse é um assunto que acho que a gente, infelizmente, vai sempre estar falando. Enquanto não for tomada uma providência, né, não tem, os resultados serão os mesmos, né? Sim. Porque as castrações, pelo número, é enxugação de gelo mesmo, enxugamento de gelo mesmo, né? Enxuga aqui e volta tudo de novo o gelo. Falando sobre o teu papel dentro da Câmara de Vereadores, a gente já teve um início de gestão muito tumultuado, dia 8 de janeiro teve aquela sessão que foi bastante emblemática, né? E eu queria te ouvir a respeito disso. Por que você ficou tão indignada com aquela votação? Bom, Ednei, nós temos um regimento da Câmara que eu tenho visto que ele está sendo seguido pelo presidente conforme convém. Porque no dia 7 de janeiro nós recebemos os projetos de lei, eram 6 projetos de lei, salvo engano, 5 ou 6, e projetos de lei muito extensos e polêmicos. Nós recebemos no dia 7, depois das 5 da tarde. E o presidente, sem termos uma comissão formada, sem termos a mesa diretora formada, não tinha sido formada, ele enviou um ofício, já marcando reunião das comissões, só ele assinando, né, esse ofício, não foi assinado por uma mesa diretora porque não tínhamos, marcando uma reunião das comissões e já marcando uma extraordinária para votar esses projetos às 3h30 da tarde no dia seguinte. Então não deu nem 24 horas desde que recebemos esses projetos para já votar, e votar em primeira e segunda. Do meu ponto de vista, desrespeitou o princípio da publicidade, né? Não teve uma transparência. Né? Quem deu transparência para a população saber que isso ia acontecer fui eu nas redes sociais, os outros vereadores da oposição nas redes sociais. Né? E o que acontece? O nosso regimento interno, ele diz que quando o projeto de lei chega, o projeto de lei em regime de urgência, ele tem 45 dias para ser votado. Tá? Passou os 45 dias, daí ele tranca a pauta. Mas as comissões têm 5 dias para análise. Tanto que eu falei em plenário, naquele dia 8, eu falei, cadê o nosso direito dos 5 dias para analisar esses projetos? Nós não tivemos esse direito. Então, esses projetos foram enfiados goela abaixo. Né? E um dos projetos que me preocupa muito, que foi enfiado goela abaixo, e que eu penso que deveria ser discutido melhor, é o dos cargos comissionados. Porque é um custo de R$393 mil a mais no mês para os cofres públicos. Então, eu não acho justo esse projeto ter passado para votação em menos de 24 horas, em 2 votações, sem dar o direito da gente sequer ter vistas desses projetos. E agora, se fosse passado os 5 dias de comissões e tal, você acha que mudaria o resultado? Porque você já estava ali com cartas marcadas, né? Hoje está muito clara a condição da Câmara, né? Quem é oposição, quem é governo, e a maioria é governista. A maioria governista. Em relação ao projeto dos cargos comissionados, em que abriram 2 secretarias, nós poderíamos fazer emendas. Né? Nós teríamos o direito de fazer emendas. Era um projeto muito extenso. Pode ser que alguma coisa dentro do projeto mudasse com emendas, Ednei. Não posso te dizer nem Pelo que menos sim, vocês iam poder nem discutir. que não, mas a gente poderia... Exatamente, o direito de discussão que a gente não teve. Em relação ao projeto do estágio, ele passou tranquilamente, todos votaram, né, que era a Bolsa do Estagiário. E tem o projeto também que transformou, então, extinguiu os cargos efetivos, né? E o que criou os cargos, né, pela CLT. Emprego público. Emprego público. O que me preocupa, Ednei? Além da gente ter uma preocupação muito grande, e a gente não pôde discutir isso, porque não nos deram tempo, em relação ao ICPREV, né, que é o nosso instituto aqui de Canoinhas, né, de previdência aqui de Canoinhas, eu tenho receio de como vai ficar na prática os cargos CLT. Por quê? Porque além desses projetos veio mais um projeto dizendo que criando então ali a comissão de sindicância para analisar quando esses novos funcionários, esses que são pela CLT, né, fizerem algo, vai ser criada essa comissão de sindicância. Não fala
Quem que serão exatamente os membros? É a prefeita que vai escolher os membros dessa comissão. Essa comissão vai fazer um relatório que vai mandar para ela. Aí ela vai decidir se esse funcionário, esse empregado público se mantém na prefeitura ou se ele sai. E aí, se ele se sentir injustiçado, ele pode recorrer. Mas é a prefeita que decide o recurso novamente. Então, ficou muito centralizado o poder, né, de mandar ou não mandar embora na prefeita. E aí, qual que é a minha preocupação? Quando a gente fala na teoria, é muito bonito. O empregado que não rendeu, ele vai ser mandado embora, como é nas empresas. Maravilhoso. Mas isso, no meio político, eu tenho receio. Eu tenho receio que vire perseguição, eu tenho receio que vire, na verdade, mais cargos, em tese não, na prática, comissionados. Agora, se a prefeita mandar alguém de forma injusta, perseguição política, por exemplo, essa pessoa pode recorrer à justiça, né? Pode recorrer à justiça, Ednei. E é isso que eu tenho instruído, principalmente a população também, que vem me procurar por conta de falta de medicamentos, de não conseguir vagas, né, no ICIs. A gente sabe que todo mundo tem o direito de petição de entrar na justiça. Mas a demora, a burocracia que tem para isso, as pessoas muitas vezes desistem. Né? Agora, você falou do ICEPREV. Qual que é a solução que você acha que tem? Porque a gente sabe que o ICEPREV tem tudo para ser uma bela de uma dor de cabeça lá na frente. A prefeita também tem essa opinião. E propôs e foi aprovado, né, a questão do emprego público que remete todas essas pessoas para o CLT, ou seja, contribuir com o INSS e não contribuir mais com o ICEPREV. Como é que você vê essa questão? Porque é uma solução viável, justa, ou você acha que isso vai ser mais um problema? E me explique por que você acha que vai ser. Ednei, por isso que eu digo que nós deveríamos ter todos sentado, discutido, analisado todos os prós e contras, né? Feito todo um estudo de viabilidade, principalmente financeira, em relação a tudo isso que foi feito. Porque o que acontece hoje? Conforme esses cargos efetivos vão, né, as pessoas vão se aposentando, vão saindo ali do cargo, vai ficar vago aquilo. Então, não vai mais ter uma contribuição para o ICEPREV. E o que acontece hoje? Se o ICEPREV deixa de existir, como que vão ficar esses funcionários efetivos de hoje? Como que eles vão receber aposentadoria, pensão? Porque o ICEPREV, quando deixa de haver a contribuição, a gente já está com um problema no ICEPREV, mas esse problema está aumentando agora que não vai ter novo concurso público. E para quem que vai recair a responsabilidade de pagamento depois desses funcionários? Vai cair para a prefeitura também. Acaba caindo para a prefeitura também. O funcionário vai poder entrar com ação se a prefeitura decidir que não vai, né, arcar com os valores devidos. E tem também os herdeiros, né? E tem os herdeiros, porque não é só o funcionário. Se o funcionário, né, falece, são os pensionistas também. Então, por isso que eu digo, Ednei, é uma situação muito complexa, muito delicada para decidir do dia para a noite. Até entendo essa tua ponderação, mas você não acha que tinha um momento, isso tinha que acontecer, tinha que haver um momento de estancamento ali, porque a bola só, né, o bolo só cresceria cada vez mais, né? Mas vai continuar o problema, Ednei. Dessa forma vai continuar o problema. Talvez num menor valor, digamos assim. Porque agora não vai ter mais as pessoas que contribuíam para o ICEPREV. Vai começar a deixar de haver essa contribuição. Mas não deixou de haver esses funcionários e não vai deixar de haver, né, os herdeiros desses funcionários. Então, o que eu queria, Ednei, e eu não tive o direito a isso? Um estudo, né, da viabilidade dessa situação que ela propôs na Câmara, que foi aprovado. A gente não teve esse estudo. Eu não tive, se está no projeto, eu não tive nem tempo de ver. Então, por isso que eu digo, é uma situação muito complexa para colocar para votar de um dia para o outro do jeito que foi. Tati, a oposição tem se destacado na Câmara por um discurso mais aguerrido, não tanto da tua parte, mas ali você vê o Cezão faz uns discursos bastante incisivos, beirando ali a questão de ofender um dos vereadores, os colegas ali de oposição. A oposição tem feito um papel mais apagado, digamos assim, né? Você vê que essa é uma legislatura que está começando, né? Você não teme que isso escale cada vez mais, se tornando aí um ponto insustentável a relação ali? Ednei, o que eu vejo hoje? Eu vejo que, né, o César, como foi citado, é um vereador que ele sente, né, muito pelas pessoas que estão em volta dele, pela população, né, do bairro dele, e ele vê a dificuldade que o cidadão canoinense tem tido na saúde, na educação, e isso realmente revolta, Ednei. Realmente revolta, porque você vê de um lado os cargos comissionados aumentando e de outro lado a população pedindo socorro.
Então eu entendo a revolta do César e a forma que ele fala é realmente o jeito dele de falar. Eu acredito que ele sabe o que configura a quebra de decoro, né? E que não vai acontecer isso. Eu acredito que ele não chegaria a quebrar o decoro, não. Você sabe se o MDB tem orientado ele nesse sentido, de entender o que é o quebra de decoro? Porque já houve até comentários que o MDB estaria mais interessado em que o Gilson assumisse o cargo, que é o primeiro suplente, do que o Cezão, que é uma pessoa mais instável, mais imprevisível, e o Gilson já seria muito mais, tem um histórico todo dentro do partido, seria para o MDB mais viável ali dentro. Ednei, confesso que eu não ouvi isso. Não ouvi isso. Tenho conversado bastante com o César. Eu tenho, inclusive, auxiliado ele já me perguntou sobre algumas situações ali do regimento, que eu já expliquei para ele, porque nós temos até duas questões, tem a quebra do decoro e o ato atentatório, né, ao decoro ali, que são duas situações diferentes, cada uma tem uma penalidade. Então, eu tenho auxiliado, né, o vereador César nesse sentido, para ele entender como que funciona, como que é o regimento. Falando em... Por favor, pode concluir. Não, seria isso. É que falando em regimento, queria te perguntar dessa proposta de mudança de regimento. O André Flenick tem falado bastante, você tem acompanhado isso? Ednei, eu tinha um projeto, né, na legislatura passada, na Câmara, inclusive, em relação às comissões, à reunião das comissões. Eu já tinha esse projeto para ser feito em plenário ali, para ser feito gravado, né, com acesso ali para o público que quisesse assistir também. Fiquei feliz em ver que a de desenvolvimento fez isso, né. Desarquivei esse projeto, inclusive, ali, porque de uma legislatura para outra eles são arquivados. Eu acho muito importante a questão da reunião das comissões ser aberta ali para a população, para ver o que realmente acontece, né? E eu acho muito importante a gente fazer, sim, né, alguma forma de que a sociedade, né, que o público presente consiga um espaço durante as sessões, de alguma forma, para poder se manifestar. É isso que eu ia te perguntar, porque você foi nessa semana à tribuna defender uma pessoa que estava na plateia e que a gente sabe que por várias vezes interrompeu mesmo as sessões, falou alto, de certa forma prejudicou ali o rito da sessão. Não sei nem o que ele falou, eu não sei nem quem que ele defendeu, mas isso, e também não vou até as sessões, eu assisto tudo pela internet, né, assisto todas, inclusive de fio a pavio, mas também assisti muitas sessões ao vivo e por mais que tivesse, às vezes, até uma vontadezinha de falar alguma coisa, sabia que não podia, né? Que era eu entendo que por mais que seja a casa do povo, como se fala, né? Eu não vou no local onde eu não sou, né, uma autoridade, que o vereador é uma autoridade, e começo a me comportar como tal, né? Ou até como um superior. Entendo que a partir do momento que eu te xingo, eu estou me colocando como uma pessoa mais importante que você, né? Uma pessoa superior a você. É uma coisa complicada, como ontem essa semana ainda comentei aqui no programa, no Hora Extra. Porque eu entendo que a população, o vereador é representante do povo, e como tal, ele é a voz do povo. E esse povo tem que também ter a sua voz. Mas quando ele vai até o plenário e faz uma crítica, grita ou fala alguma coisa, como que você vai tocar uma sessão com alguém gritando no plenário, sabe, no auditório? Isso que eu queria que você me explicasse para defender esse teu posicionamento. Ednei, a gente está falando, né, do seu Geraldo. Nós temos dois senhores que sempre acompanham a sessão, né? O seu Geraldo, o seu Galotti, que são pessoas extremamente interessadas na política canoniense, né, que eles buscam sempre lutar pelos seus direitos, pelo bem-estar da população. E eles estão sempre lá, né, presencialmente assistindo as sessões. Isso não é de hoje. Quando eu fui presidente da Câmara em 2023, eles também, né, assistiam às sessões. Quando o Maurício foi presidente, eles também assistiam. E algumas vezes, em assuntos polêmicos, em assuntos que questão de saúde, principalmente, que são questões que acabam revoltando mesmo, né, eles se manifestam. Mas não chega nem a ser um gritar, Ednei. Eles têm um tom de voz mais alto, né? Eles falam alguma coisa do tipo, eu nunca ouvi eles xingarem, Ednei. Isso realmente eu nunca ouvi eles faltarem com respeito de xingar alguém, isso eu nunca vi. Mas às vezes eles falam um pouco mais alto na sessão. O que acontece, Ednei? Geralmente os nossos microfones não captam, né? Os vereadores ficam todos com os microfones desligados, é só na hora que vai falar que liga. Sim. Né? E aqueles microfones vocês têm que estar muito perto para captar. Então a sessão pode ter o prosseguimento normal ali. Né? O nosso atual presidente, por muitas vezes, enquanto eles falam alguma coisa, ele para a sessão. Eu continuava, né? Pouquíssimas vezes tive que parar.
Teve uma situação, né, na legislatura passada que o vereador Maurício interrompeu a sessão, mas, se eu não me engano, não foi o seu Geraldo, tá? Que foi o senhor que recebeu a notificação. Se eu não me engano, não foi o seu Geraldo, mas o Maurício chamou, conversou, explicou e a situação se resolveu. O que eu fiquei chateada? A forma que foi mandado aquele ofício, mencionando até a questão do vestuário, do meu ponto de vista, foi muito humilhante para esse senhor. Que é um senhor que está lá, eu entendo que nós temos o regimento que proíbe a fala, mas eu acredito que uma conversa com ele, explicando a situação, resolveria. Não precisaria mandar um ofício daquela forma que foi tão humilhante, para falar até da questão de vestimenta. Falar em conversa, às vezes eu tenho a impressão que o silêncio dos governistas irrita ainda mais vocês, oposicionistas. Irrita mesmo? Na verdade, Dinei, o que me deixa um pouco revoltada às vezes é quando a gente leva questões, e são muitas questões que estão acontecendo em Canoinhas com a população que está sofrendo, e que parece que às vezes estamos só em 3 lutando ali pelo povo. Isso me deixa desconfortável, porque os 10 foram eleitos, né, para ajudar a população, para estar ali falando pelo povo. Mas o que eu confesso que eu fico mais chateada ainda é quando estamos fazendo um requerimento ali dentro, falando de uma situação, e vem alguém e fala em nome da prefeitura. Né? A gente não está na prefeitura, a gente está na Câmara de Vereadores. Então é muito chato você estar ali levando um assunto, pedindo uma explicação formal e oficial do município e algum vereador responder como se ele fosse o representante da prefeitura lá na Câmara de Vereadores. Isso realmente eu fico... Mas isso faz parte do jogo político. Quem representa, existe a base aliada que realmente ela tem o dever dela, não é um dever, mas é o papel dela ali dentro, né? Fazer a defesa do governo. Eu acho que o que você quer dizer você acha que isso está errado? Ednei, é isso que eu acho. Porque eu acho que o vereador ele é eleito pelo povo para representar o povo. Sim, mas... E ali não é o que a gente tem visto. Muitas vezes não é o que a gente tem visto. Sim, mas quando se discute um assunto... só para a gente entender do que a gente está falando aqui, né? Quando se discute um assunto que é relacionado a um problema da população, uma questão do município, vocês podem levantar o assunto do ponto de vista negativo, ou seja, que tem uma falha, e eles, como governo, defendem apontando que não é isso, é aquilo. Eu acho que nesse sentido é o jogo político, faz parte do jogo político, né? Claro, você foi sempre a oposição, não é? E talvez não tenha essa vivência, mas eu enxergo dessa maneira. Você vê isso na Câmara dos Deputados, no Senado, quando vai alguém lá defender o governo, vai lá alguém achincalhar o governo. É o jogo democrático, né? Nesse sentido. Como o César quase beirou ali, né? A gente está falando do César, não é ele que está sendo entrevistado, mas o César quase beirou ali, né, uma ofensa para o Romer quando falou que ele não queria que ele se comportasse como governo, né? Mas nesse sentido, eu acho que faz parte do jogo. Estou dando a minha opinião apenas, né? Uhum. E você acha que não. Mas dentro ainda dessa questão, quando você foi oposição ao Beto Passos, por exemplo, e a Juliana também estava lá, então toda essa história a gente não precisa relembrar, mas o fato é que você era oposição a um governo corrupto. Declaradamente corrupto, confessadamente corrupto depois. Hoje, você está lutando contra um governo que é o que exatamente, na tua visão? Contra o que exatamente? Para mim, esse é um governo que se preocupa mais com o marketing pessoal do que realmente com a população e o que acontece, principalmente na saúde. Né? Nós vemos muitos problemas na saúde, muitas filas, problema nessa UPA terceirizada. Essa UPA terceirizada, já falei várias vezes que são R$300 mil a mais por mês para não mudar a questão das filas e para ter muita reclamação. Né? Não entendo o porquê disso. Mas eu continuo lutando para que Canoinhas tenha uma gestão que realmente pense no povo e não na maquiagem nas redes sociais. Então, o meu posicionamento, Ednei, é para defender que a nossa população tenha uma saúde de qualidade, que tenha escolas com ventilação, com segurança verdadeira, né? Que a gente até falou isso na sessão passada, para que a causa animal seja vista, para que o nosso povo do interior tenha estradas boas. E eu acho que com o tanto que essa gestão investe em cargo comissionado, em parte de assessoria, de marketing, comunicação, poderia estar fazendo muito mais pelo povo. Por isso que eu tenho lutado, né, contra essa situação que está acontecendo hoje em Canoinhas. Patrimônio público, Tati, acho muito importante a gente falar sobre isso, porque teve uma denúncia feita sobre a Fundação Cultural. Vocês falaram na Câmara, foi motivo de reportagem aqui no J+. Nada foi feito a partir de então, né? O que a Câmara pode fazer nesse sentido, além de um requerimento, que na verdade só vem uma resposta,
e a gente segue, tanto vocês quanto a imprensa, com uma resposta vaga do tipo, uma hora vai sair. Ednei, na verdade, quase todos os requerimentos voltam com resposta vaga, bem assim, uma hora vai sair, uma hora arrumamos. Então é muito triste estar dentro da Câmara de Vereadores se sentindo de mãos atadas muitas vezes. Porque, já falei isso em outras sessões também, eu tenho um microfone ali, eu posso falar pela população, posso defender, né, que a Fundação Cultural precisa, né, de uma reforma ou de uma restauração, aí os especialistas que vão dizer o que seria, mas nós ficamos muitas vezes de mãos atadas. Eu estive na Fundação Cultural, né, eu fui junto do vereador César, estava lá o Robson, né, o empresário, e o Bruno, né. E foi o vídeo que a gente veiculou também. Isso, né? Eles nos chamaram, o Robson e o Bruno nos chamaram e falaram, será que tem algum vereador para ir junto? E nós fomos, foi eu e o César. No meio da Autorizaram vocês entrar lá, tudo com filmagem? Tudo. Sim, autorizaram. Assim como no antigo fórum também, né? Depois no antigo fórum eles encheram de fechadura e cadeado depois que a gente saiu, mas faz parte. Na Fundação Cultural, quando nós estávamos, quase no final da visita, apareceu o secretário de Planejamento. Então eu questionei, né, para ele, o que precisa para a gente organizar isso aqui? Como é que a gente faz? Tem projeto? Para eu poder dizer que tem um projeto e ir atrás de algum deputado, então, né? Tem algum projeto? Ele não sabia me dizer. Ele disse que isso deveria ser com o gestor, mas nós estamos sem gestor. Então, fiz um requerimento, Ednei. Como você falou, daqui 30 dias vem a resposta, né? E eu espero que não seja uma resposta de novo de algum dia vamos ver. Uma percepção que eu tenho desse segundo mandato da Juliana, Tati, é que você vê uma preocupação muito maior dela nacionalizar ou estadualizar seu nome, porque a gente vê que ano que vem é no eleitoral, né? O Planalto Norte, como eu diria, a célebre frase do índio, está órfão, né? Ou seja, não tem um deputado estadual já há muito tempo e vamos dizer que tem muita gente de olho nesse 2026 e acho que a Juliana está pecando muito em muitos setores ali por estar muito vislumbrando o 2026 e esquecendo que ela tem uma trajetória de 2 anos pelo menos, se for eleita, né, deputada. Você tem essa mesma percepção? Você acha que é algo diferente que ela está imaginando para esse segundo mandato? Ednei, durante a campanha, né, a prefeita Juliana, ela falou muito que em 2 anos ela não conseguiu fazer tudo o que ela queria fazer por Canoinhas, que ela precisava de mais 4 anos para isso. Ela falou muito isso durante a campanha. Acredito que muitas pessoas votaram nela justamente por essa fala dela, que não deu tempo dela fazer tudo, vamos votar para que em 4 anos ela faça tudo o que ela quer. Então, Ednei, eu acredito que ela deva ficar esses 4 anos, né? Como prefeita, para realmente arrumar a nossa cidade, porque ela diz que ela está nesse caminho de arrumar a nossa cidade. E eu espero que ela fique esses 4 anos realmente para consertar a nossa cidade, porque precisa, né? Que ela comece a olhar, então, como eu te disse, menos para o marketing, para o setor de comunicação e mais para as pessoas, para as necessidades reais. E, Ednei, eu já estive, né, até conversando com o meu partido, a gente tem várias reuniões em que é cogitado a hipótese de lançar candidato, né, a deputado pelo MDB em Canoinhas, seja estadual ou seja federal, né? Hoje estou vereadora, né? Continuo trabalhando muito para auxiliar a população e, né, vejo que a Juliana ficando, como ela se comprometeu esses 4 anos, trabalhando por Canoinhas, como ela se comprometeu e prometeu para a população em campanha para ajustar a cidade, eu colocaria tranquilamente o meu nome à disposição do partido, né, se for viável para a população também, para trazer esses recursos, então, para Canoinhas, como deputada ou estadual ou federal. Você é pré-candidata a deputada estadual, então? Não sou pré-candidata, Ednei, mas eu deixei, a princípio, o meu nome à disposição, né, por Você Canoinhas, está disposta, pelo partido, estou disposta, né, a concorrer. A concorrer. Se for da vontade do MDB. Sim, e da população. A gente vê, e pensando em múltiplas candidaturas, porque eu já ouvi falar, né, a gente tem o próprio nome da Juliana, tem o nome da Ana Cláudia, do marido dela, né, Ana Cláudia, prefeita de 3 Barras, e marido Eloy Kege, os dois têm demonstrado desejo, a Ana está no MDB, mas o Eloy está no Progressistas, né, ele não saiu do Progressistas, e tem o prefeito de Mafra, o Emerson Mas, que é do seu partido, né, que é do MDB. Diante de tantas candidaturas, você sabe que no final das contas ninguém ganha, né, porque pulveriza a votação. Mesmo assim, você estaria disposta? É por isso que eu digo, Ednei, em conversa com o partido, né, não existe nenhum pré-candidato definido ainda, né, mas existem vários nomes à disposição do partido, né, inclusive, né, do
do Emerson, que é o prefeito de Mafra. Então, pensando, né, em trazer um auxílio realmente, né, para o Planalto Norte, que, como diz nosso amigo índio, está órfão, eu coloco o meu nome, né, à disposição para isso, sim. Ainda falando de eleição, e eu queria puxar essa questão da Juliana está batendo muito nas redes sociais no governo Lula e se colocando como uma bolsonarista, né? Defendendo o Bolsonaro e tudo mais, que é uma tática interessante para Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista do Brasil. Nesse sentido, você vê uma linha que você pode vir explorar também? Essa política nacional pode trazer efeitos para a política local, pensando na eleição do ano que vem? Ednei, o que eu penso em relação ao que ela faz, né, sobre essas bandeiras direita ou esquerda, que é o que ela traz, Lula ou Bolsonaro, do meu ponto de vista, você precisa olhar muito mais para as atitudes que a pessoa tem, para o histórico dela, para você definir se ela é de direita ou se ela é de esquerda, né? O que eu vejo que a Juliana faz hoje me preocupa um pouco, porque ela foi filiada por muitos anos no PT, depois ela foi para o PL, do PL ela foi para o PSDB e depois ela voltou para o PL de novo, né? Então, eu não vejo como que é sólido essa característica nela de quem ela é realmente. Ela é de esquerda? Ela é de direita? Eu não consigo ver isso, né? Não consigo ter certeza. Ela deixa claro que ela é de direita, né? Quando ela faz os vídeos quando dela. Quando ela fala, mas é por isso que eu digo que nós temos que ver as atitudes. As minhas atitudes, Ednei, são sempre as mesmas. Eu entrei ali no MDB, continuo no MDB. Se você me perguntar com quem que eu me identifico na política do MDB, vou te falar do Pezente, por exemplo, que é um deputado que está no MDB e ele se considera um MDB direita. Antes de Lunelli, me identifico muito também, gosto muito do trabalho que ele tem feito. Mas o MDB é um partido de centro, né? O MDB é um partido de centro, mas dentro do MDB existem pessoas que são para a direita e pessoas que vão para a esquerda. Eu me identifico mais com a direita, mas eu não fico escancarando isso nas minhas redes sociais, porque eu acho que as minhas atitudes dizem quem eu sou. Eu não preciso pegar uma bandeira e dizer eu sou de direita, ou pegar uma bandeira e dizer eu sou de esquerda. Eu acho que as pessoas têm que olhar muito mais para o que a pessoa faz do que para o que a pessoa fala. Conversei com a Tatiana Carvalho, vereadora reeleita aqui da cidade de Canoinhas, pelo MDB, encerrando então essa série, né, com os vereadores eleitos na campanha passada, né, na eleição passada. Obrigado, Tati, espero tê-la outras vezes aqui. E a partir de março a coluna vai se chamar Coluna do Ednei, porque ninguém conhece como panorama político. Então vai ser Coluna do Ednei a partir do mês que vem, deixando claro que é uma coluna de opinião e de bastidores da política. O que a gente está fazendo aqui é bastidores da política, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou jornalista, por ser jornalista eu não posso ter opinião, mas existe esse espaço que é a Coluna do Ednei, onde aí eu coloco minha opinião e também bastidores. É aquilo que os políticos não querem que sejam mostrados, a gente mostra lá, e perguntas também que nem sempre são, né, agradáveis aos ouvidos dos políticos, a gente faz aqui também, tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima.